Fala pessoal, professor Marques Cruz aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são muito importantes na matemática, são eles função composta e função inversa. Então vamos pegar aqui um pouquinho do conceito para a gente entender como é mais ou menos a ideia para a gente partir aqui para os cálculos de fato, certo? Então a função composta, ela é, como o próprio nome diz, uma composição entre duas ou mais funções. Então se você tem uma função como, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado ou y igual a x ao quadrado, a função e outra função também, que sei lá, g de x é igual a x mais 1. Quem é que vai ser a minha função composta g de f de x? Eu vou colocar o meu f de x dentro do x da função g de x, certo? Então a gente vai entender aqui como é que esse conceito ele pode ser utilizado na prática. Imagina que você está usando aí a lei de Newton, uma das leis de Newton, né, que é a F igual a ma, né, que é a força diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração, certo? Lá da segunda lei de Newton. E aí você vai ver que, olha, eu sei que a força é igual a massa vezes a aceleração. Se a minha massa for variável, como é que fica essa questão? Eu posso ter uma outra função só para a massa, que a massa, a gente pode dizer que a densidade é a massa pelo volume, na verdade. Então, a minha massa seria densidade versus volume, certo? Então, assim, nós poderíamos ver isso como uma função da densidade. Então, a força poderia ser função de densidade vezes a aceleração. A minha aceleração também poderia ser função de outra coisa. Então, isso é uma função composta, uma função dentro de outra função, e dentro dessa função podem ter outras funções e assim por diante. Então, função composta, função dentro de função. Já a função inversa, ela vai nos mostrar um caminho diferente que a gente pode entender determinada coisa. Então, a função leva do A para o B, a função inversa vai levar do B para o A, mas nós vamos entender isso aí direitinho daqui a pouco. Então, vamos iniciar aqui falando da função composta, certo? A função composta é uma função, como eu falei, que é uma função dentro de outra função. Então, imaginemos que nós temos a seguinte situação. Eu tenho um conjunto que é composto pelos elementos A, um outro conjunto que tem os elementos C. Então, se a gente pegar aqui uma função que vai me levar, uma função f, que vai me levar do A para o B, né? Então, isso aí é muito tranquilo, definido. A gente poderia ter aí, sei lá, por exemplo, f de x igual a x mais 1. Né? Então, quando eu colocar algum elemento aqui, ele vai trazer para o B. E aí eu tenho um outro conjunto que é com a função g de x, que vai sair do B e me levar para o C. O que é a função composta? A função composta ela vai nos levar diretamente do A para o C. De que forma ela vai poder fazer isso? Olha, quando a gente pega o valor que chegou aqui no B, substitui dentro da função g, nós vamos chegar ao valor de C. Então, se eu pegar a minha função g de f, né, ou seja, o meu g do f, ou seja, a função que me leva daqui para cá, eu peguei o valor como entrada, né, o valor do x, o meu próprio f de x, então eu vou conseguir sair daqui para cá. Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que o nosso g de x é 2x menos 1. Pronto, 2x menos 1. Então, vamos fazer um exemplo assim. Digamos que a gente tem aqui que o meu f de 0 vai me levar para o 1, né? 0 mais 1. F de 0 é igual a 1. E quem é o meu g? Então, ó, 0, tá aqui, 0 leva para o 1. E se eu fizer o g de 1? Ó, g de 1 vai ser igual a 2 vezes 1, 2, menos 1, 1 também, certo? Então, vai levar para o 1. Então, nesse caso, se a gente fizer aqui, ó, o nosso g de f de 0 tem que dar 1. Eu vou fazer um outro exemplo também aqui, colocando f de 2, certo? Então, ó, quem é o meu f de 2? F de 2 é 2 mais 1 vai dar 3. Quem é o meu g de 3? Por que eu estou usando 3? Porque, ó, quando eu coloco aqui 2, eu chego aqui como resposta 3. Então, eu vou colocar g de 3 para saber quem é que vai ser a minha resposta aqui. Então, o meu g de 3 vai ser igual a 2 vezes 3 é 6, menos 1, 5. Então, se eu fizer, esses exemplos aqui, o g do f de x, a gente vai obter aqui o nosso caminho direto, certo?
esse tanto verde quanto o outro. Então, vamos fazer. Como é que a gente faz essa composta g de f, certo? G de f de x, que pode ser escrito assim também, ó, g de f de x. Então, essa composta vai ser da seguinte forma, ó, g, no lugar do x da função, a gente vai ter o próprio f de x. Então, aqui dentro é g de f de x. E quem é o meu f de x? É x mais 1. Então, vai ser duas vezes, ó, a função g de x é essa. 2 vezes x, sendo que o meu x é x mais 1. No caso, menos 1. Eu poderia até ter escrito assim, ó, g de x mais 1. Isso aqui é o meu f de x. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes x é 2x. Mais 2 vezes 1, 2 menos 1. Então, g de f de x vai ser igual a 2x mais 1. Pronto. O meu g de f de x é 2x mais 1. Então, se eu fizer, vou fazer aqui primeiro para o verde, né? Que eu fiz, digamos que o branco vai ser 0. Então, o meu g de f, no caso, essa função aqui, que eu posso chamar de uma função h, por exemplo. Esse meu g de f de x, vou chamar de h. Então, o meu h de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1. Então, h de 0 vai ser 1. E olha aí que deu certo, né? Saí do 0, cheguei no 1. Vou fazer agora com o verde, ó. Então, vou fazer o h de, como nós fizemos aí, de 2. H de 2 vai ser, ó, como é a função? 2 vezes 2 mais 1. Vai ser, então, 5. Então, ó, aqui nós tivemos 5 e aqui 5. Então, ó, quando eu utilizo o 2 na entrada, eu já saí direto no 5. Eu não precisei passar pelo 3 para depois chegar no 5. Vamos fazer aqui a questão 430 do livro. Um exemplo resolvido lá do livro, a página 216, lá do GeoCiência, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1. Se nós formos lá nesse exercício, vai ter assim, ó, sejam as funções definidas por f de x igual a raiz de x e nosso g de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Então a questão solicita, determine os domínios, vocês têm mais de um, né? Os domínios das funções. Determine os domínios das funções f de g e g de f. Sim, pessoal, então vamos fazer, né, esse exemplo. Para iniciar, a gente vai fazer assim, ó. Ele quer saber primeiramente quem é f de g de x e depois quem são os domínios. Então a gente faz f de g de x, g de f de x e depois a gente vai fazer aí essa determinação de quem é o domínio da função, certo? Então vamos iniciar, né? Vamos fazer aqui, ó. Primeiro f de g de x, ó. f de g de x. Então no lugar onde tiver x nessa função, eu vou colocar o próprio g de x. Então vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado menos 3x menos 4. Pronto. Como é uma raiz quadrada, né, quem é o domínio dela? O domínio é isso aqui maior ou igual a zero, né? Porque a raiz quadrada ela não pode ser menor do que zero. Então o domínio disso aqui é isso aqui maior ou igual a zero. Então x ao quadrado menos 3x menos 4 maior ou igual a zero. Então nós temos que encontrar as raízes dessa equação, certo? E depois aí nós podemos dizer quem de fato é esse domínio. Pronto, então já que nós temos a função, nós podemos achar, né, quem são as raízes. Eu já vou agilizar aqui. As raízes são x é menos 1. Opa, você pode fazer por Bhaskara, por soma de produto. O x é menos 1, x1, né, e o x2 é igual a 4, né? Se você for olhar para o soma de produto, somando aqui vai dar... aqui é menos a soma, né? 4 menos 1 vai dar 3, a soma é menos isso, então o B é menos isso. E aqui, né, o produto 4 vezes menos 1, tá aqui, ó. Então, aqui a gente tem menos B sobre A na soma, né? Menos B sobre A é a soma. E a gente tem o C sobre A, que é o produto. Pronto, pessoal, então se nós sabemos quem são as raízes, né? Ó, as raízes dessa função são menos 1 e 4, certo?
4. Essa função ela tem o a positivo, então a concavidade dela é voltada para cima. Então ela vai ser uma função mais ou menos assim. Eu não estou nem calculando muito o valor, só importa isso para a gente. Então, para ela atender a isso aqui, para ser maior ou igual a zero, no nosso domínio, ela tem que ser daqui para cá ou daqui para cá. Ela não pode estar nesse intervalo aqui, ela tem que ser daqui para cá, daqui para cá. Ou seja, a gente pode dizer que x, a nossa solução aqui, né, para essa primeira f de x, x pertence aos reais, tá ok. O nosso x, ele é menor ou igual a menos 1, certo? E nosso x, ou, né, no caso, x é maior ou igual a 4. Pronto. Então, isso aqui é a nossa primeira solução, certo? Vamos agora para a segunda, certo? Na segunda, a gente vai ter assim, né? Agora é o g de f de x. Então, nós vamos ter assim, quem é o meu g? O meu g é x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, eu vou colocar o f de x aqui dentro, x ao quadrado menos 3 vezes o meu x menos 4. Então, o meu g de f de x, que o meu f de x é raiz de x, né? Vai ser igual a raiz de x ao quadrado, é isso, menos 3 vezes raiz de x menos 4. Como é que vai ficar isso aí? A gente vai ter que o nosso g de f de x vai ser igual a raiz de x ao quadrado, é o próprio x, menos 3 vezes raiz de x menos 4. O x ele já está definido nos reais. A única coisa que não está definida em todos os reais é o raiz de x, né? Porque o raiz de x, a gente sabe que o x aqui tem que ser maior ou igual a zero. Então, nós podemos dizer que o domínio dessa função aqui está definido para x pertencente aos reais, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. Agora, nós vamos fazer um outro exemplo, certo? Uma outra questão. Essa questão eu vou criando aqui com vocês. Vou fazer assim, 3 funções. Vou fazer uma composta da composta da composta. Imagina que nós temos assim, vou fazer um exemplo aqui. Eu vou dizer que eu tenho um f de x que é igual a 2x mais 1, um g de x que é igual a x ao quadrado menos 1 e um h de x que é igual a 3x mais 2. Pronto. Digamos que a gente tem essas 3 funções aqui. E eu quero o meu f de g de h de x, certo? O meu f de g de h. Olha aí. Que pode ser escrito assim, f de g de h. Como é que nós fazemos isso? Nós podemos fazer, né? O ideal é que você faça assim de trás para frente, de dentro para fora. Eu faço primeiro o g de h de x e depois faço isso dentro do f de x, certo? Então vamos calcular primeiro aqui quem é o meu g de h de x. G de h de x vai ser, nós temos que o g é x ao quadrado menos 1, certo? E o nosso h é 3x mais 2. Então vai ser, 3x mais 2 ao quadrado menos 1, certo? Então o nosso g de h de x vai ser igual quadrado do primeiro vai ser 9x ao quadrado, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, né? 2 vezes 6, 12x, mais segundo ao quadrado, que é 4. Tudo isso menos 1. Então, o meu g de h de x vai ser igual a 9x ao quadrado, mais 12x, mais 3. Pronto. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e substituir dentro da função f. Então, o meu f de g de h de x vai ser igual a 2 vezes, e aí nós temos quem é esse g de h de x, né? 9x ao quadrado mais 12x mais 3. Tudo isso mais 1. Percebam que isso aqui é isso aqui, certo? Esse termozinho aqui é esse termo aqui. E esse termo, esse x aqui, é esse termo aqui que a gente acabou de calcular, certo? Então, vamos finalizar esse exemplo. Então, o meu f do g de h vai ser igual a 2 vezes 9
18x ao quadrado, mais 2 vezes 12x, 24x, 2 vezes 3, né, mais aqui 6, mais 1. Então, tudo isso aqui vai ser, ó, o nosso f de g de h vai ser igual a 18x ao quadrado, mais 24x, mais 7. Pronto. Então, chegamos aí na composta da composta, tá bom? Pronto, pessoal. Então, os exemplos aí de funções compostas que vocês podem seguir no livro, olhar também na internet, são bem simples, muito parecidos com esse. Obviamente que sempre dá para complicar, certo? Mas se vocês tiverem dúvida, podem comentar aqui embaixo. Já queria dizer a você ainda que não é inscrito no canal, para você se inscrever, para também deixar o seu like, clicar no sininho e comentar aqui embaixo, né, se você está gostando desse estilo de aula. Caso você tenha alguma sugestão também, pode deixar aqui embaixo que a gente vai fazer aí uma discussão. Tá? Até mesmo se você tiver alguma questão que tenha dúvida, pode botar nos comentários que, caso eu não responda, com certeza outra pessoa vai responder aqui, mas estou sempre à disposição para tirar dúvidas. Seguindo agora, pessoal, nós vamos para a função inversa, certo? No caso, a gente já saiu da função composta. A função composta basicamente é isso. Fica como exercício aí para vocês, os exercícios do livro, certo? E vamos iniciar a nossa função inversa, certo? O que é, primeiramente, uma função inversa? Uma função inversa é uma função que, obrigatoriamente, ela vai ter que ser uma função bijetora, certo? Por isso que a gente viu lá em funções o que era a função injetora, bijetora e sobrejetora, certo? No caso aqui, quando a gente está estudando essa parte de função composta, funções inversas, primeira coisa que a gente tem que ter aqui é que, obrigatoriamente, ela precisa ser uma função bijetora. Mas vamos recordar então o que é uma função bijetora. Vamos lembrar, a função bijetora ela é tanto sobrejetora quanto injetora. Ela tem que ter para cada x um único y e, além disso, ela tem que ter para cada x um y diferente, certo? Então, ela tem que ter uma única imagem para cada elemento do seu domínio, certo? Então, a gente vai ver assim, a definição. Se f é uma função bijetora de A em B, a relação inversa de f é uma função de B em A, que a gente vai denominar de função inversa. E a gente vai indicar a função inversa da seguinte forma, vai ser o f de menos 1. Então, sempre que tiver esse menos 1 em cima, vai indicar que é a função inversa daquela função original. Então, a gente vai dizer assim, que digamos que a gente tem um par xy, certo? Que pertence a uma função. E isso aqui só vai existir se, somente se, o nosso par de x, y pertence também à função inversa. Então, se o meu x, y pertence à função, o meu y, x vai pertencer à minha função inversa. Perceba que aqui, a gente trocou a posição do x com y, né? A gente fez essa inversão aqui. E isso é bom você deixar bem frisado, porque é uma técnica que nós vamos utilizar, certo? Então, vamos pensar aqui. Primeira, uma definição que a gente pode ter assim, a inversa da inversa é a própria função. Então, se você fizer a inversão de uma função e depois inverter de novo, você vai chegar à sua função original. Vou fazer um exemplo aqui com vocês para a gente poder entender. Como é que a gente faz a função inversa? Digamos que a nossa função f de x é igual a x mais 1. Uma função bem simples que eu estou utilizando aqui já em outros exemplos também. Esse f de x, ele representa o nosso y, né? Então, isso aqui é x mais 1. A gente tem um passo bem importante aqui, que é, nós vamos inverter. Nós vamos dizer que quem é x vai virar y. O x vira y. Ele vai se transformar, esse vira aqui, né? Tá até entre aspas. A gente vai trocar graficamente aqui, ou nem graficamente, a gente vai trocar aqui. Onde tem x, eu vou botar y. E onde tem y, eu vou colocar x. Certo? Então, aqui é o nosso y, aqui é o nosso x. Então, essa função aqui, a gente vai ter assim, x é igual a y mais 1. Então, como é que vai ficar isolando aqui o nosso y? Vai ficar assim, y é igual a x menos 1. Isso aqui é 1. Certo? Esse y aqui é o nosso f de menos 1. Certo? É a nossa função inversa. Então, a gente tem aqui, se o meu f de x é igual a x mais 1, f de menos 1, ou seja, a inversa de x é
x menos 1, certo? Então é o x menos 1. A gente poderia, né, ter feito aí de outra forma também, mas vamos focar nessa forma que a gente acabou de ver aqui. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um valor f de 2, certo? Ó, f de 2 é igual a 2 mais 1. Então f de 2 é igual a 3. Pronto. Agora, se a gente pegar aqui o nossa imagem for 3, como é que vai ficar? Ó? Se eu quiser saber assim, quem é o meu f de 3, ó, o f' de 3. 3, né? Vai ser igual a 3 menos 1. Olha aqui, ó. A inversa dele, no ponto 3, vai dar igual a 2. Perceba aqui, ó, que o meu f de 2 deu 3. O meu f de 3 dá 2. Então, isso é a inversa. A imagem de uma é o domínio da outra, tá? Então, basicamente, gente, a gente vai ter esses exemplos mais simples aí. Vou fazer aqui um exemplo para vocês, para a gente poder fazer aqui uma coisa mais completa, tá? Então, vamos ver aqui, por exemplo, na questão 502 do livro, tá? Questão 502. A gente vai ter assim, obtenha a função inversa, certo? Obtenha a função inversa. Bem rápido aqui. A função inversa, aí a gente tem assim, ó, em que A é esse conjunto aqui, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1, e B vai ser igual a y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1. E a nossa função é uma função de A em B. E essa função f de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, como é que eu vou obter a função inversa daqui para cá? Então, a gente tem assim, ó, nós temos que y é igual a x ao quadrado menos 2x. Mas, se você parar para pensar, como é que eu vou poder isolar esse negócio aqui, né? Porque eu falei, a gente vai inverter o x pelo y, né? Esse é o primeiro passo que nós podemos fazer. Vou fazer aqui, ó, trocar o x pelo y. Vai ficar x igual a y ao quadrado menos 2x. Opa, desculpa. Y ao quadrado menos 2y. Vai ficar y ao quadrado menos 2y. Mas, como é que eu isolo o y? Porque se eu fizesse, vou passar aqui a raiz quadrada, o y ia ficar do outro lado. Se eu pegar esse aqui e isolar só esse y, vai ficar um y quadrado também, né? Então, nós temos que fazer algum arranjo algébrico para poder, de fato, isolar quem é o meu y. Pronto, pessoal, então nós vamos fazer aqui a técnica do completar quadrados, certo? Nesse caso aqui a gente tem y ao quadrado menos 2y. Tá faltando a terceira parte do quadrado, né? Que é quadrado do primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Se a gente tem menos 2 vezes quadrado do primeiro pelo segundo, o que está faltando aqui, se a gente já tem y ao quadrado e sabe que o a do nosso coeficiente aqui é y, está faltando só o b, e o b é menos 1. Então vai ficar assim, ó, o nosso y ao quadrado vai ficar assim, y ao quadrado menos 2y mais 1 menos 1 igual a x. Por que ficou mais 1 e menos 1, certo? O mais 1 vai entrar porque dentro da fórmula vai ficar, ó, quadrado do primeiro mais menos 2 vezes produto do primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, certo? Então isso aqui a gente já tem, só faltava esse, né? E a gente colocou aqui, no caso, o mais 1. Então, nesse caso, o menos 1 foi colocado só para balancear, porque aí a gente completou o quadrado. Eu não posso aparecer do nada aqui com 1, somando da equação e não subtraí-lo, certo? Então, para deixar balanceado, que 1 menos 1 é 0. E eu somei 0 a minha equação só para poder fazer um arranjo algébrico. Então, isso aqui é y menos 1 ao quadrado. Então, tudo isso aqui menos 1 igual a x. Percebam que agora a gente está conseguindo ficar com o y isolado, sem ter mais de um termo, né? E isso aqui a gente vai ter que y menos 1 ao quadrado é igual a x mais 1. Quem é a função inversa da potenciação? Como é que a gente faz para poder eliminar isso aqui? Para eliminar isso aqui, a gente vai usar a função inversa, que é a radiciação. Se o expoente é 2, o índice da radiciação tem que ser 2. Então, a raiz quadrada de y menos 1 ao quadrado tem que ser igual a raiz quadrada de x mais 1. Pronto, a raiz quadrada. O índice é 2, aqui eu botei só para mostrar, né? Não precisa deixar, porque a gente sabe que isso aqui já é o símbolo da raiz quadrada.
Então, como é que vai ficar isso? Ó, raiz quadrada de um número ao quadrado é ele mesmo, né? Então, a gente tem que isso aqui é y menos 1. Vai ser igual a raiz de x mais 1. Professor, mas por que eu não poderia dizer que isso aqui era negativo? Porque a questão já amarrou pra gente assim, ó. Lá no início ela falou, ó, que o nosso x é maior ou igual a 1 e o nosso y é maior do que menos 1. Então aqui eu não poderia ter um valor negativo. Por isso que eu posso usar aqui só o mais, certo? Então como é que vai ficar isso? Ó, o nosso y é igual, esse menos 1 passa para lá, mais 1, 1 mais raiz de x mais 1. E aí nós finalizamos essa questão, tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Se você de fato gostou, deixa o seu like, clica no sininho, se inscreve no canal, manda esse vídeo para outras pessoas. Até o próximo vídeo e valeu!